Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês da dificuldade. Será que tem uma dificuldade, uma forma da gente dificultar uma manipulação de um psicopata? Então, peço a vocês, antes de começar a falar aqui, deixem seus comentários aí, curtam o vídeo, compartilhem, vamos divulgar sobre esse assunto que é de extrema relevância. E vamos ao assunto de hoje. Será que tem essa possibilidade? Para quem já conhece sobre o transtorno de personalidade, para quem já sabe como age um psicopata, uma das características principais é o quê? Justamente a manipulação. O psicopata, ele é expert em manipular as pessoas. Tudo que ele faz, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, ele faz através das suas manipulações. E será que tem um jeito da gente conseguir dificultar essa manipulação desse psicopata? Então eu fui em busca de pesquisar se tem essa possibilidade. E eu descobri algo muito interessante, que realmente foi uma pesquisa que foi feita no Canadá, numa universidade, Colômbia Britânica, e foi feita essa pesquisa na seguinte forma. Foi colocado ali algumas pessoas, né, que para fazer o teste da tríade sombria, saber se aquela pessoa era um psicopata, como que funcionava, qual era a melhor forma de manipulação. Então foi um teste, uma pesquisa para saber até que ponto um psicopata ele pode ter uma dificuldade em manipular alguém. E essa pesquisa ela foi feita de que forma? Foi feito o seguinte, foram colocados duplas, né? Pessoas para fazerem, pessoas com psicopatia, pessoas que não tinham psicopatia, e fazer uma negociação, uma venda, uma compra, e foi colocada ali essas duas pessoas com essa finalidade. E claro, o que já era de se esperar, a maioria dos psicopatas tiveram êxito, as notas foram as mais altas porque eles tiveram muita facilidade em manipular aquela pessoa na hora da venda, até mesmo o convencimento daquela pessoa a adquirir aquele produto que estava sendo vendido, em aceitar até algo que aquela pessoa não tinha o menor interesse e acabou aceitando comprar aquele produto. Então, dessa forma, os psicopatas eles saíram assim com as notas mais altas. Só que foi feita essa mesma pesquisa, mas de forma diferente. A negociação foi feita através de mensagens. Então, tudo foi feito não na presença da pessoa, mas sim através das mensagens. E, por incrível que pareça, os psicopatas foram os que tiveram as notas mais baixas. Até as pessoas que não tinham psicopatia, as pessoas mais tímidas, algumas tiveram até mais êxito por questão de não estar na presença de ninguém. Por quê? Nós, pessoas normais, seres humanos que somos normais e não temos a psicopatia, nós somos razão e emoção. Então, muitas vezes a gente acaba se abalando no momento. Por quê? Porque a gente deixa a emoção tomar conta, porque a gente não controla. Tem pessoas que têm mais facilidade em controlar a emoção e conseguem realmente ter uma reação mais precisa em determinado momento. Mas já tem outras que não. Então, a emoção às vezes acaba ficando acima da razão, e aonde que há dificuldade até para uma pessoa tímida no momento de uma venda, de uma negociação. Então, isso aí também foi um fato que eles observaram, que até a pessoa mais tímida conseguiu também ter uma desenvoltura, uma negociação com muito mais sucesso através das mensagens. Então, porque eu achei legal, interessante trazer isso aqui para vocês, porque mostra o seguinte, né? Psicopata, ele é um ser que ele é muito observador. Ele é observador e controlador. Então, quando ele quer manipular alguém, que seja num relacionamento afetivo, no relacionamento de negócios, familiar, amizade, ele procura sempre fazer a leitura daquela pessoa.
Então, a presença da pessoa para aquele psicopata é muito importante, porque ele observa o seu olhar, o seu tom de voz, as suas expressões. Então, tudo que você está falando, você está na presença de um psicopata e você está tendo um diálogo e ali ele está querendo te manipular, através das suas reações, ele vai saber como lidar e manipular você. Porque pelo seu próprio tom de voz, pelo seu próprio olhar, o seu gesticular, as expressões, ele consegue perceber se você está tímida, se você está sendo coagida, se você é fácil para ser coagida, se ele consegue realmente ali ele vai buscar a melhor forma, através da leitura que ele vai fazer através de você, ele vai conseguir identificar qual é a melhor forma de usar essa manipulação e ali ele conseguir exatamente o que ele quer. E também ele próprio, ele vai conseguir passar para você através do olhar, da intimidação, porque o psicopata, ele gosta muito de intimidar e impor medo às pessoas. Então, ele vai saber se você ali está expressando, demonstrando um medo, um nervosismo, e ele vai facilitar muito. Então, a presença da pessoa junto a um psicopata facilita muito a manipulação dele, porque ele vai conseguir fazer essa leitura facial, o tom de voz. O tom de voz, isso é muito importante. A pessoa conseguir avaliar, e principalmente o psicopata, que já é ardiloso nesse sentido. Então, a presença da pessoa ali é fundamental para uma manipulação. Agora, por que que essas pessoas, né, esses psicopatas, eles tiraram notas baixas em relação a fazer essa manipulação, essa negociação através de mensagens? Alguns também foram, através aí dessa pesquisa, alguns psicopatas também tiveram assim até uma conversa meio que esdrúxula, sem muito sentido, porque eles não têm aquele projeto de vida, aquela conversa sadia, saudável, uma conversa que pode te conduzir a um assunto produtivo. Eles vão direto ao que eles querem de fato, né? Ao que eles querem. Claro que há exceções, há psicopatas aí descolado em que eles podem ter sim, mas tudo parte para uma manipulação. E por que que isso aconteceu? Porque a outra pessoa que estava ali do outro lado apenas estava escrevendo. Então ele não teve a oportunidade, né? Os psicopatas que passaram por essa pesquisa, eles não conseguiram observar nada disso que eu falei agora. Nada no olhar, no tom de voz, porque até mesmo um áudio que você manda através do tom de voz ali já pode facilitar mais um pouco. Então foi tudo por mensagem escrita mesmo, não foi nada que pudesse o psicopata observar como aquela pessoa estava. Então, essa pesquisa levanta aí, sim, essa parte que o psicopata ele tem mais dificuldade na manipulação através de mensagens. Tá, gente? Não que você tenha aí que está conversando com o psicopata, isso aí é apenas uma pesquisa para que você possa ter mais informação, porque de repente é necessário você falar com uma pessoa que você já sabe que tem um transtorno de personalidade, às vezes é um chefe, um ambiente de trabalho, um síndico, alguém da família, alguém que você é obrigada e você tenha que falar, né, esporadicamente. Então, sabendo que a mensagem escrita é mais difícil para o psicopata ele manipular a pessoa, tá? Então, não vai sair por aí conversando, já que você sabe, você vai sair por aí conversando, porque se a pessoa, principalmente se for uma ex-vítima, né, uma sobrevivente de um relacionamento abusivo e tiver ainda abalada com a situação, mesmo assim por mensagem, o psicopata ele vai ter mais facilidade, ele vai ter a facilidade, por quê? Porque ele já conhece aquela vítima, ele já sabe a palavra que tem que usar, as palavras, ele já sabe a que caminho tem que seguir, por quê? Porque ele teve um convívio com aquela pessoa e ele já sabe, ele já conhece. Então, mesmo através de mensagem, claro que ele vai conseguir também manipular aquela pessoa.
mas se você está forte, você realmente tem a necessidade por algum objetivo, não tem como você deixar de falar, realmente por mensagem fica mais fácil. Eu vou até aqui passar para vocês realmente, por conta dessa pesquisa, e que realmente isso acontecia e eu observava isso muito, e essa pesquisa ela só fez realmente enfatizar algo que eu já pensava. Eu vou aqui dividir com vocês, às vezes eu gosto de deixar aqui para vocês coisas que eu passei também, através das pesquisas e através do que eu passei, porque são coisas que realmente bate, se encaixa e a gente vê que realmente aquilo acontece. Quando eu convivi com o meu ex-psi, com o ex-psi, ele tinha, né, aquela questão muito de tentar me coagir, colocar medo sobre a minha vida. E como sempre, todo relacionamento abusivo, ele tem muitas idas e vindas, né? E eu perdi as contas de quanto eu mandei embora, né? Era sempre eu que mandava embora, sempre mandava embora, mas acabava passando por aquela situação do love bomb, que eu sempre falo aqui, né? Aquele ciclo que sempre se repete, e eu acabava aceitando. Mesmo à distância, eu mantinha contato, a gente conversava por mensagens. E uma coisa que eu observava, quando eu conversava com ele por mensagem, ele tinha muito essa dificuldade em me manipular. Por quê? Quando é dentro de um relacionamento abusivo, o psicopata, ele não quer gastar o tempo, a energia dele com certas conversinhas, né? Isso eles fazem no início da relação, porque é algo que eles têm que realmente investir, porque ele sabe que dali vai tirar proveito, vai tirar suprimento, então isso é feito muito no início da relação. E eles usam o quê? Geralmente por rede social, né, pelo WhatsApp, eles usam muito o quê? Quando eles estão distantes e querem conversar com as suas vítimas ou sobreviventes, eles usam muito o quê? Do método de querer logo xingar, agredir, porque eles não têm um diálogo saudável. Eles não têm uma conversa saudável que possa discutir, falar sobre coisas interessantes. Então, quando se mantém esse contato, que geralmente é uma sobrevivente, e ele quer trazer aquela sobrevivente para o ciclo do abuso novamente, geralmente são o quê? Bombardeio, ou é um bombardeio de amor, né? Que aí já são aquelas palavras formadas, aquelas questões que são sempre as mesmas coisas, são aquelas palavras que ele exatamente sabe quais as palavras usar para poder atingir aquela pessoa, ou então é com xingamento. Então, quando eu discutia, quando se tinha uma conversa e ele queria me manipular, me acusar, falar coisas, e eu ali debatia, falava que não, que aquilo ali era mentira, que aquilo ali ele estava inventando, que aquilo ali não procedia. Então isso causava muita ira, ele ficava com muita raiva. Por quê? Porque ele não conseguia me manipular através das mensagens. Então, o que eles fazem geralmente? Vai cortar logo a conversa, né? Quando ele tá ali querendo te induzir, querendo fazer com que você diga, aceite aquilo que ele está impondo sobre a sua vida, que é exatamente o que ele fazia comigo. Não, você está fazendo isso, você está errado, me disseram que era isso, ou eu ia falar algo, ele vinha com querendo distorcer tudo, e eu dizia, e eu ficava ali insistindo, porque realmente eu debatia com ele em relação a essa situação. Então, o que ele fazia? Ou ele ia direto para o xingamento, para a acusação, ou então fazia o quê? Ia para o bombardeio de amor. Por quê? É uma forma de quebrar também e tirar o foco daquilo que a pessoa está fazendo, e por ele não estar conseguindo mais manipular, ele joga para o bombardeio de amor, que é para tirar o foco e querer quebrar, né, ali emocionalmente aquela sobrevivente, ou então ele vai jogar lá para o xingamento, porque é a forma que ele vai se sentir poder sobre aquela pessoa, e também sair do foco da conversa, porque ele que precisa, né, visualizar, ele precisa observar aquela pessoa para poder lhe manipular. Então ele tinha muito essa dificuldade em me manipular através de mensagem.
e isso lhe causava muita raiva, porque ele queria sempre estar no controle daquela conversa, e através das mensagens ele não conseguia. Outro ponto muito importante que realmente prova que, através dessa pesquisa, que realmente isso é verdade, algo que ele falava muito: por que que você não fala isso quando está na minha presença? Por que você não fala isso na minha cara? Por que que você só fala isso quando você está falando por telefone, quando está mandando mensagem? Então ele usava muito dessas palavras de me questionar, porque toda vez que a gente tinha uma discussão através de mensagem, eu falava o que eu queria, eu dizia o que eu queria, e ele não conseguia debater com aquilo, e ele sabia que ele não tinha a força que ele tinha quando ele tinha na minha presença. Então ele reclamava muito: vamos fazer o seguinte, desliga esse telefone, vamos marcar, ou eu vou aí na sua casa e você fala tudo isso na minha cara. Você tá entendendo? Por quê? Porque quando ele estava comigo, ele tentava ao máximo impor medo sobre a minha vida, né? Então ele sabia que entre quatro paredes eu não teria essa reação que eu tinha através de mensagem, porque ali ele tinha o controle do olhar, o controle do medo que ele colocava ali sobre a minha vida, e eu acabava não falando, deixando de fazer ou falar aquilo que eu queria, porque entre quatro paredes eu tinha um certo medo em relação a ele, e ele já sabia disso. E ele poderia me controlar e me coagir, porque eles gostam de coagir e impor medo sobre as pessoas. E fora dali, ele não conseguia isso comigo. Sendo, né, gente, porque hoje, claro, naquela época eu passei por essa situação da questão do medo, ele conseguiu ter esse controle do medo, muita coisa ele não me controlou, vamos colocar assim, eu fui uma sobrevivente difícil, mas hoje eu entendo, né, porque foi a brecha, eles procuram a brecha, a fraqueza, ou o caminho onde ele pode penetrar para ele manipular, e ele conseguiu fazer isso que através do medo, mas não hoje, né, através até do autoconhecimento, através dos meus estudos, eu me saber entender o que eu sou, o que eu passei. Hoje eu sei que o medo em si não era medo dele, mas sim medo que eu já carregava desde a minha infância, por questão que eu passei realmente, né, por questão de ter que ter medo de alguém, de ter que passar por certas situações sem poder ter fala, né? Não ter o direito de falar, o direito de me expressar. Então, isso tudo eu trouxe da minha infância. Então, foi aonde que eu acabei passando, tendo essa questão na minha vida, que realmente foi aonde que ele chegou, mas não que o medo fosse exatamente por conta dele. Meu consciente, meu subconsciente, né, meu inconsciente já entendia que eu tinha um medo de algo porque eu passei algo na infância. E eu acabei trazendo para a vida adulta, e foi nesse foco que ele foi. Sendo que hoje não, né, gente? Hoje eu já entendo, hoje eu sei do assunto, hoje eu sei muito bem o porquê do medo. O medo em si não foi o medo por conta dele, mas sim do que eu passei, né? Que eu carregava esse medo que eu nem sabia, e foi nesse ponto que ele chegou. Então, por isso também é importante a gente ter o autoconhecimento e entender que muita coisa que a gente passa no dia de hoje, a gente passa porque são traumas, coisas que foram do nosso passado, que a gente vivenciou, e a gente acaba repetindo aquilo ali junto a outras pessoas, tá bom, gente? Mas eu quis trazer isso aqui para vocês, falei um pouco também do que eu passei, que é para poder vocês verem, fazerem a comparação e ver realmente que eles precisam muito da presença da pessoa, porque realmente eles precisam ler, precisam observar o seu tom de voz, olhar, e eles querem impor medo, e através do que você passa para eles, eles vão observar realmente de que modo eles vão poder agir com vocês. Mas, então, isso é importante para que vocês tenham cuidado e observar, e saber também, né, que realmente
essa parte da escrita é mais dificultoso para um psicopata, mas não que você tenha aí sair conversando com o psicopata. É apenas uma dica e para que vocês venham estar ciente dessa situação. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu volto novamente para conversar mais um pouco com vocês, tá bom, gente? Um beijo no coração e fiquem todos com Deus.